Olá, sou Valmir Leôncio da Silva, diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e em nome da Federação Nacional das Entidades dos Servidores do Tribunal de Contas do Brasil, gostaria de agradecer a participação de todas as entidades que representam também outras categorias de servidores públicos importantes para a sociedade, e a você, internauta, que participa de um momento histórico na vida de nosso sindicato. Haja vista que hoje, dia 27/4, é o nosso primeiro de muitos eventos online que serão realizados pelo Sindilex. Inauguramos essa nova ferramenta em um dia muito especial, pois hoje comemora-se o Dia do Auditor de Controle Externo, cargo esse realizado por uma gama de profissionais de alto nível, concursados e que trabalham nos 33 tribunais de contas existentes em nosso país, e que tem sua missão elencada na Constituição Federal, da qual podemos destacar: fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas públicas, ou seja, acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos, para que as taxas e impostos recolhidos retornem para a sociedade em serviços de qualidade como saúde, educação e segurança. É importante destacar que estamos passando por momentos difíceis, que não é preciso nem comentar que os tribunais de contas, assim como você, que está nos assistindo, está quebrando paradigmas e se reinventando para conseguir se adaptar aos novos tempos e à nova realidade. E qual será essa nova realidade enfrentada pelos tribunais de contas? Por isso, nosso tema de hoje é muito importante e interessa muito a todos, e principalmente à sociedade. Qual é o papel do controle externo frente à pandemia? E para responder essa e outras questões, teremos aqui hoje a presença de vários profissionais que militam e que vivem o dia a dia dos tribunais de contas e que se disponibilizaram em participar de nossa comemoração. Começo agradecendo a participação do conselheiro João Antônio, presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bom dia, conselheiro. Bom dia, Leôncio. E os Bom demais dia. participantes e aqueles que estão nos assistindo. Ótimo. A doutora Hélida Graziani, procuradora de contas do Tribunal do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, é um prazer imenso. Cumprimento a todos e parabenizo os auditores de controle externo no seu dia. Obrigado. Ao Amaury Perusso, auditor de controle externo e presidente da FESNAS-EC. Bom dia a todos. Minha homenagem aos auditores e a todos os servidores dos tribunais de contas. Fico feliz em estar por aqui. Ok, obrigado. Ao José Gozzi, presidente da Pública, Central do Servidor Público. Quero parabenizar, em nome da Pública, os auditores de controle externo, em especial dos amigos que estão aí, que são da Pública, inclusive, amigos aí da cidade de São Paulo também. Eu acho muito importante esse debate do papel do controle externo frente à pandemia. Esse tempo vai passar e imagino a mudança que vamos precisar ter no Estado brasileiro. E aí vem a grande preocupação que eu já jogo para vocês, auditores. Qual é o papel de vocês, fim dessa pandemia, qual é o papel de vocês na construção de um Brasil diferente? Porque com ela a gente descobre que o Brasil é muito desigual, né? Especialmente aqui em São Paulo, estou vendo de perto a questão das pessoas que moram muito ruins, em locais muito ruins, sem água, sem esgoto, em cubículos. Vocês terão um papel muito grande e, por isso, importantíssimo esse debate. Parabenizo vocês, não só pelo dia de hoje, pelo grande trabalho que vocês têm hoje e terão pela frente. É isso. Ok, obrigado. Também ao Daniel dos Santos, auditor de controle externo e vice-presidente do Sindilex. Olá, amigos, bom dia. Parabéns a todos os auditores. Legal. Também gostaria de parabenizar o Felipe Neves, auditor de controle externo e diretor administrativo financeiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Audit-TCE. Bom dia aos participantes do debate, bom dia aos espectadores. E gostaria de parabenizar também aos auditores de controle externo, espalhado aí pelos 33 tribunais de contas do país. Ok, obrigado.
e ao Sérgio James, auditor de controle externo e vice-presidente da Asticom. Bom dia a todos. Queria parabenizar todos os auditores de controle externo do Brasil aí, e todos que estão nos assistindo aí. Legal, muito obrigado, Sérgio. Antes de começarmos aqui o evento propriamente dito, eu gostaria de passar a palavra para a Sônia Alves, que é presidente do Sindilex. Sônia, por favor. Bom dia a todos, bom dia aos auditores, bom dia, conselheiro, presidente José Gozzi, bom dia, procuradora Hélida Graziani e todos os colegas. Eu parabenizo todos os auditores por esse dia e só que gostaria de falar que o Sindilex trabalha em harmonia com o Tribunal de Contas, servidores do Tribunal de Contas do município, e estamos construindo grandes pautas, inclusive do Dia do Auditor de Controle Externo e a mudança do nome da carreira para auditor de controle externo. Nossas lutas têm sido muito importantes e a nossa harmonia é de se evidenciar aqui, né, Leôncio? Parabéns a todos e vamos dar o início, porque nós temos aí uma agenda apertada. Um bom dia. Obrigado, Sônia. Então, eu passo a palavra aqui ao José Gozzi, presidente da Pública, para falar aí durante uns 3 minutos, José, por favor. Você tem a palavra. Já comecei parabenizando vocês e arrumando trabalho para vocês, né? Dizendo que são importantes no que virá depois, não só no que está acontecendo hoje, né? Esse trabalho todo de vocês de passado foi sempre uma construção buscando uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma. E agora o momento é terrível, né? Estamos passando por 3 grandes situações complicadas, uma delas de saúde, do coronavírus, não é? De termos aí hospitais suficientes e convencermos as pessoas, especialmente os de maior idade, a ficarem em casa, para a gente ter mais lugares nos hospitais, com certeza. Também um problema institucional muito grande. A gente não sabe que caminho vai tomar daqui para frente essa questão institucional, não é? Executivo, o Congresso, e também, por último, a questão financeira que a gente vai ter daqui para frente, né? Uma coisa é certa, o Brasil, passado isto, não tem como ser o mesmo que foi até agora. Mudanças para melhor terão que acontecer. E olha aí a importância que vocês, auditores, terão nesse novo Brasil. Não é? Nós precisamos ter um Estado distribuindo melhor a riqueza. Não é? A riqueza toda do país vem principalmente da mão do trabalhador, daquele que está no labor diário, não é? E que às vezes não recebe muito pouco em troca. Isso tem que ser modificado. Não dá para ter um número pequeno de bilionários, um número extremamente grande de pessoas que não têm, às vezes, nem como sobreviver. Né? Essa mudança precisa acontecer. Eu acho que todos nós, ente pública, demais entidades, trabalhadores, está chegando perto aí o dia 1º, auditores, todos nós temos um grande trabalho. Que Brasil nós queremos? Como vamos trabalhar para o Brasil que nós queremos? É isso. Obrigado, José. Grandes palavras. E vou passar agora, já de imediato, ao Daniel dos Santos, que é vice-presidente do Sindilex, para suas palavras. Por favor, Daniel. Olá, caros amigos. Eu queria inicialmente saudar a estimada procuradora Hélida Graziani, do TCE, saudar o nosso presidente do TCE, o conselheiro João Antônio, saudar o presidente da FENASTC, colega Mauri Perusso, saudar os colegas auditores Felipe, da diretoria da Audi TCE, São Paulo, e o colega Sérgio, vice-presidente da Asticom. Eu queria iniciar, e assim como saudar os auditores e demais colegas que nos assistem. Eu queria inicialmente comentar sobre a exoneração do diretor da Polícia Federal. As entidades da Polícia Federal, dos policiais, dos delegados da Polícia Federais, soltaram suas notas de repúdio. Nessas notas, eles defendem
a necessidade de que a Polícia Federal precisa manter a sua independência nos trabalhos de investigação. Essa independência é necessária para garantir uma atuação efetiva no combate ao crime organizado e demais investigações de sua alçada. Tal como a Polícia Federal, para nós auditores, a independência também é necessária para a realização de nossas auditorias. Enquanto servidores públicos que fiscalizamos as contas públicas, precisamos que nossos trabalhos possuam independência, para que a sociedade se beneficie da nossa atividade. Por isso, o Sindilex e a FENAS-TC defendem a independência da função de auditoria. Nessa linha, o Sindilex já, entre outras medidas, solicitou 2 projetos que se encontram em andamento na Câmara Municipal. Um deles é a alteração da denominação da nossa carreira para auditor de controle externo. A gente até agradece ao nosso presidente, João Antônio, que nos acompanha, por ter encaminhado esse pedido para ajuste da nossa carreira. O segundo que a gente tem em tramitação é a oficialização do Dia de Auditor de Controle Externo no calendário da cidade. Esses projetos buscam que a gente tenha uma simetria com os auditores dos demais tribunais de contas do país. E eu finalizo falando que a principal luta dos auditores, né, é a luta permanente pela independência da função de auditoria. Parabéns, auditores de controle externos do Brasil. Obrigado. Ótimo, Daniel. Muito boas palavras. Passando agora para o Felipe, que é auditor também, diretor financeiro da Audi TCE. Por favor, Felipe. Gostaria de dizer um bom dia a todos, mais uma vez. Parabenizar todos os auditores de controle externo dos tribunais de contas do país. Agradecer a oportunidade proporcionada aí pela FENAS-TC, pelo Sindilex, pela Asticom também, pelo debate, e ressaltar a importância dos auditores de controle externo exatamente nesse momento que a gente está passando. É um momento muito delicado, mas a gente não pode esquecer do controle dos gastos públicos. É muito importante nesse momento. Deu uma travadinha, o Felipe. Excesso de dívida, né, que o país tem, que o país tem, né? Vem passando aí, né? Tem passado, isso é histórico, tem aumentado e esse momento ele é crucial para que haja uma mudança de mentalidade. E é exatamente aí que os auditores entram para efetivar um controle mais adequado, um controle mais adequado um controle mais adequado da dívida e bom, é isso exatamente que eu gostaria de falar nesse momento, que exatamente ressaltar mesmo a importância do trabalho do controle externo. Do trabalho do controle externo nesse momento delicado que o país tem passado. Ok. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. E passar agora ao Sérgio Janes, que é auditor e vice-presidente da Asticom. Por favor, Sérgio. Bom dia a todos novamente. Parabéns aos auditores do Brasil inteiro aí que estão assistindo a gente, que é uma carreira tão essencial para o Estado, que é uma carreira de Estado e é tão essencial para a sociedade. Queria mandar um abraço ao presidente do Tribunal de Contas aí, que nos honra com a sua presença e com os demais aí.
Leôncio, basicamente, o que eu queria falar agora, nesse tempo que a gente está passando de pandemia, o trabalho do Tribunal de Contas, juntamente com a sua auditoria, que trabalha com a atividade finalística do órgão, ele não para. Ele ainda ressalta mais a sua atuação. O Tribunal de Contas hoje possui ferramentas que ele consegue controlar quase que diariamente as compras que ocorrem no município. A gente tem um sistema que chama Atomo e ele nos mostra detalhadamente as compras que ocorrem no município. Então, o nosso trabalho não para e a gente tem que ficar de olho nas compras que ocorrem da prefeitura, porque é uma das nossas funções, né? E também queria ressaltar que na atuação durante essa pandemia, o exame da efetividade, a finalidade das compras, ela vai ser e já está sendo, tem que ser garantida, né? Então, a auditoria, ela trabalha permanentemente nesse processo. Eu queria ressaltar aqui que o Tribunal de Contas, com a participação do presidente, alguns demais conselheiros e um órgão e demais técnicos do órgão, eles, juntamente com a Câmara e com a Prefeitura, estão trabalhando em conjunto ao enfrentamento dessa crise. Então, é uma atuação importante do órgão também. A supremacia do interesse público, ela vai ser auditada também. Ela tem que ser objetivo da atuação do Estado, né, do governo. Certo. Então, a gente acompanha isso também. A carreira do auditor público, ela é muito importante para a sociedade. Não preciso nem... Acho que é bem claro que a sociedade ela tem que ver essa carreira como um braço forte no objetivo do interesse público. Ela é maioria concursada, na verdade é concursada, e ela é multidisciplinar. Então, isso é um ganho muito grande para a sociedade. A gente tem diversas atuações, seja jurídica, de engenharia, contabilidade, administrativa, economia. É uma gama muito ampla de atuação e especializada. Isso no Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde eu trabalho, sou concursado, é muito evidente isso, a qualidade dos funcionários de auditoria. Eu queria falar um pouco da SCOM, que ela é uma associação do tribunal desde 1976. A gente trabalha em parceria com o tribunal, e isso a gente tem que ressaltar também, que o tribunal sempre nos apoiou em todas as atividades, e a gente visa muito a integração do todo o corpo de funcionários. Por isso, até, a gente conta com 850 associados. Por quê? Porque a gente inclui aposentados, auditoria e restante dos funcionários, né? Então, 850 associados. A gente consegue ter uma gama ampla de associados nesse sentido. Eu queria agradecer aqui também ao convite e mandar um abraço ao pessoal da SCOM, a Vera, nossa presidente, e aos demais diretores lá também. Obrigado, Leôncio. Ok, Sérgio. Obrigado, hein? Agora, na nossa segunda parte, vou passar para a doutora Hélida, para o João e para o doutor João e para o Amauri. Eu queria, antes de passar para a Hélida fazer das palestras dela, eu queria falar para vocês que vocês podem fazer perguntas pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 011 96607-9578, que serão feitas ao final. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Hélida, para falar sobre o nosso tema, e ela escolheu falar a respeito do financiamento da saúde em tempos de pandemia. Por favor, doutora. Mais uma vez, agradecer o convite. Me sinto prestigiada por poder celebrar e valorizar a carreira dos auditores externos, devolvendo a vocês, aos colegas que trabalham na linha de frente, né, do nosso sistema de controle, uma responsabilidade de envergadura, que é acompanhar o financiamento adequado da saúde no momento em que a gente passa por uma crise talvez inédita no último século. Tamanha a dimensão, tamanha a repercussão e o risco
de não darmos conta da pressão que o sistema de saúde sofre nesse momento. Não só porque ele já vinha subfinanciado, mas também porque a gente precisa prezar pela aplicação adequada dos recursos, evitar os desvios. Eu queria falar do financiamento da saúde nesse contexto, trazendo primeiro uma perspectiva histórica e depois atualizando agora, neste momento da pandemia do coronavírus, que é a Covid-19, né? Este novo coronavírus. Em relação à Constituição de 88, o piso da saúde trouxe, né, a primeira dimensão foi dada não apenas na emenda 29. As pessoas acham que a ideia de gasto mínimo em saúde veio apenas em 2000. Na verdade, é preciso resgatar que já havia na redação originária dada pelo Constituinte um dever de gasto mínimo para a União. E isso, por óbvio, por simetria, também se estendia aos entes subnacionais. Trata-se do artigo 55 do ADCT. Havia previsão, no artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de que 30% do orçamento da Seguridade Social deveria destinar-se à saúde. A Seguridade é o tripé: assistência, saúde e previdência. 30% dessa verdadeira teia de proteção social, por isso, seguridade, né, amparo social amplo, deveria ser para a saúde. Nos dados atuais do que corresponde ao orçamento de seguridade social, não houvesse também a tamanha frustração de arrecadação que temos visto, esses 30% corresponderiam ao dobro da dotação que o Ministério da Saúde tem para fazer suas funções. Se tivéssemos mantido a proporção de gasto mínimo em saúde da Constituição de 88, 30% do orçamento de seguridade social, o Ministério da Saúde teria hoje o equivalente ao dobro do que está disponível, né? Então, vejamos, ao invés de um algo em torno de 125 bilhões, um algo em torno de 270 bilhões. É claro que, a depender da variação da arrecadação, isso pode ter oscilações, mas é só para a gente ter uma ordem de grandeza da escolha do constituinte originário. Não foi cumprido, esse patamar de gasto mínimo dado pela DCT não foi cumprido, foi esvaziado. A saúde se sentiu refém, reduzida pelo financiamento, sobretudo numa disputa fratricida com a Previdência. A Previdência cresceu e, de uma certa forma, reduziu o escopo da assistência social e da própria saúde. E por isso veio a emenda 29, no ano de 2000, tentando estabilizar um pouco o custeio da saúde na forma de um piso. Nessa mesma época também a gente tinha aquele debate de a saúde ter uma fonte própria de arrecadação, tal como a CPMF. E mesmo assim não foi especificamente só para a saúde, também foi muito alvo de disputa a CPMF. A emenda 29 nunca teve um patamar de gasto equitativo entre os entes da federação. Vale lembrar que a União foi o único ente que não teve dever de gasto mínimo atrelado ao comportamento da sua arrecadação. A União aplicava apenas o que era a referência do ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. Era um piso-teto, né? O que nós academicamente suscitávamos piso-teto. Apenas o montante do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. Portanto, isso deu espaço para várias manobras, vários esvaziamentos, até mesmo a regulamentação da emenda 29, que era para ter ocorrido 5 anos após a sua edição, portanto, até 2005, só foi acontecer em 2012, com a Lei Complementar 141. E nesse longo intervalo de falta de regulamentação, houve muitas disputas conceituais sobre o que pode ser ou não gasto em saúde. Por exemplo, público de carteira fechada, né? Assistência a servidores públicos, planos de saúde de servidores públicos, hospitais especificamente atendendo a servidores públicos, gastos com saneamento básico, gastos financeiros do Ministério da Saúde, tudo isso era embutido como se fosse gasto em saúde. O Supremo até foi provocado a debater isso, tem um tema de repercussão geral, que é o 818, sobre essa guerra fiscal de despesas na saúde. Alguns estados até hoje nunca cumpriram o piso em saúde, me refiro especialmente a Minas Gerais. O estado de Minas Gerais nunca executou adequadamente nem o piso de saúde nem de educação, é algo esvaziado. E a União, francamente, regressiva. Aí chega a emenda 86, em 2015, a título de emendas parlamentares impositivas, alterou o piso da saúde, só que estabelecendo um patamar de subpisos francamente regressivos em relação à emenda 29. Era um momento em que a sociedade estava organizando, a própria confederação, a CNBB, várias entidades sindicais, se uniram para aquele movimento Saúde Mais 10.
né? Para quem se lembra, era um movimento em que a sociedade pedia 10% da receita corrente bruta da União para o SUS. Não houve esse patamar, foi 15% da receita corrente líquida em 2015, mesmo assim condicionando subpisos de 2015 a 2020 para chegar só em 2020 a esse patamar. Isso foi judicializado, está nos autos da ADI 5595, nós conseguimos acautelar, mas o governo federal, de forma ardilosa, de uma certa forma, atravessou no meio do processo de debate no Supremo e também já na pressão de um ajuste fiscal seletivo, incidente primordialmente só sobre as despesas primárias, sem enfrentar as renúncias de receitas, sem evidenciar a necessidade de controle sobre as despesas financeiras. O governo federal, no intervalo desse debate que já se dava, inclusive com uma medida cautelar já concedida no Supremo, atravessou a emenda constitucional 95, a famosa emenda do teto do novo regime fiscal, e, portanto, alterou de novo, pela terceira vez, o piso federal em saúde, a partir de 2016. Vejam que agora o piso federal em saúde vai ficar apenas corrigido pela inflação, no equivalente ao que foi o gasto de 2017, considerando a vigência temporal de 2018 a 2036. Né? É como se a União não tivesse nenhum compromisso de verter ao SUS maior volume de recursos, ainda que a população continue a nascer, continue a envelhecer, a inflação específica do setor saúde seja mais alta do que a inflação média geral. E aí a tendência é que haja uma redução paulatina do piso federal em saúde em valores per capita. Né? Se considerarmos a dimensão do gasto em valores per capita, haverá uma profunda redução. E mesmo em relação ao patamar do orçamento total da União, a tendência é que o piso da saúde perca relevância proporcional no custeio total, no orçamento geral da União. E aí alguns autores, como Pedro Rossi e Esther Dweck, fizeram um estudo que chamava pisos deslizantes. Né? O que a emenda 95 fez em relação ao gasto em saúde e em educação é fazer com que ele viesse literalmente, aos poucos, perdendo sua relevância, caindo, trazendo o patamar do gasto social no Brasil a algo semelhante ao da África subsaariana. Tudo isso é importante fazer como pano de fundo do debate atual da pandemia. O professor Gonçalo Vecina, da USP, e tem sido muito citado pelo próprio Drauzio Varela, diz: sem o SUS é a barbárie. Né? Nós temos aí uma clara perspectiva de que, nesse momento, a defesa do SUS, a estruturação da sua ação pronta, da sua atuação suficiente, é uma condição de mínima garantia de dignidade da pessoa humana, de mínima civilização. Corpos guardados em contêineres frigoríficos, a gente ter um processo de depositar esses corpos em valas comuns, da forma como temos visto em Manaus, e daqui a pouco talvez essa realidade se estenda a todo o país, saturando não só o serviço de saúde, mas também os serviços funerários, mostram bem o impasse em que o Estado está colocado e que todos os auditores de controle externo devem chamar para si como responsabilidade também. Não é cabível falar em restrição fiscal no enfrentamento da pandemia, não é cabível falar em redução do tamanho do Estado nesse momento. Né? A gente precisa, mais do que responsabilidade fiscal como um fim em si mesmo, responsabilidade fiscal como meio de resguardar o custeio dos direitos fundamentais. A gente precisa fazer esse debate, inclusive conceitual. Aqui se destina a responsabilidade fiscal. Não é a Constituição que tem que caber no orçamento, é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição. A gente tem que fazer esse debate, inclusive, para mostrar que toda aquela perspectiva que vinha na linha das 3 PECs, a PEC 186, que é a PEC emergencial, a PEC 187, a PEC dos fundos, a PEC 188, que seria a PEC do Pacto Federativo, que traria uma grande redução ainda maior, até mesmo fundindo os pisos da saúde e da educação, na forma do que era o Plano Mais Brasil, que estava sendo debatido no ano passado. Ora, eu lhes pergunto, é possível fundir saúde e educação sem prejuízo à população? É possível a gente chegar num patamar agora de uma pandemia como essa e aceitar que cheguemos ao risco de centenas de milhares de mortes, sem que isso nos avilte constitucionalmente a todos? É esse o debate que está posto. O gasto em saúde precisa cumprir finalidades constitucionais.
Assim como o orçamento precisa ter essa prioridade. A União é quem mais arrecada. Neste momento de pandemia, é a única que pode se endividar, é a única que tem capacidade fiscal, inclusive, se necessário, de emitir moeda, e que, portanto, eu tenho dito e trago aqui para debate com todos os colegas, se não era o momento de, antes de falar responsabilidade fiscal, a gente não deveria falar em segurança fiscal para manter os serviços públicos essenciais nos entes subnacionais. A União tem responsabilidade solidária na manutenção desses serviços essenciais. É inegável que, neste momento, quem suscita a tese de restrição fiscal, de responsabilidade fiscal, não é racional, não é razoável. A gente tem que gerar um debate, falava disso com alguns amigos na semana passada, semelhante ao que a Lei 8987, a Lei Geral de Serviços Públicos, ela falava de encampar o objeto. O Estado do Amazonas, por meio da sua Assembleia Legislativa, pediu a intervenção da União no seu serviço de saúde pública, tal como o Rio de Janeiro teve em relação à segurança pública. Pois eu acho que a gente precisa debater em rota de raciocínio semelhante, se não era o caso também de, dada a responsabilidade solidária entre os entes pela execução do SUS, e mesmo mais do que isso, serviço de coleta de lixo nos municípios cuja arrecadação despenca, serviço de segurança pública, serviço de administração prisional, a educação básica obrigatória. Se não é a União aportar recursos para sustentar minimamente a execução desses serviços, a sociedade vai entrar em risco de colapso e anomia, né? A União tem que resguardar não só a transferência de valores para os mais vulneráveis, isso é essencial do ponto de vista da assistência social, mas ela tem que resguardar a continuidade desses serviços públicos essenciais. E não se trata de um pacto federativo esgarçado, como tem sido feito, a União liberando dinheiro a conta-gotas numa relação de mendicância política. Se trata de um trato republicano, se trata de uma dimensão republicana de resguardar a execução de serviços públicos essenciais. É disso que a gente tem que debater. Qual é a forma de garantir que o dinheiro não seja desviado em um ano de eleições municipais? São dois os desafios, né? A segurança fiscal para garantir os serviços essenciais, mas evitar que, uma vez que o dinheiro seja repassado aos estados e aos municípios, ele não seja drenado para atividades desnecessárias ou mesmo para risco de captura político-eleitoral. A transparência imediata, instantânea, é a primeira regra universal que tem que ser assegurada. A segunda é não admitir que os gestores façam desse repasse, desse recurso, alocação que não esteja aderente ao planejamento já identificado, por exemplo, no Plano Municipal de Saúde, por exemplo, naquilo que já foi identificado nas leis que cada ente já tem a cumprir de obrigações de fazer. Me preocupa a expansão acelerada da despesa publicitária, me preocupa a contratação de shows, me preocupa a ampliação de renúncia de receitas, me preocupa a concessão de aumentos salariais, a contratação de comissionados, né? Então, assim, a gente não pode, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, criar um argumento de restrição fiscal, de responsabilidade fiscal que não se aplica. Esse momento é momento de segurança fiscal de serviços essenciais, mas também não podemos deixar que o gestor se sinta com tanta amplitude de discricionariedade que ele comece a eleger aquilo que não estava já eleito, identificado como prioridade. Então, o controle externo, neste momento, precisa falar em ordenação legítima de prioridades. Qual é a ordenação legítima de prioridades para as políticas públicas no enfrentamento da pandemia? O cumprimento do planejamento de cada política pública, tal como já estava identificado. Na área da educação, Plano Nacional de Educação. A gente tem metas a cumprir, ainda que algumas delas não sejam executáveis no curto prazo, a gente tem que tentar fazer com que haja motivação em relação a esse distanciamento das metas. Em relação à saúde, a gente precisa falar em levantamento de necessidade de saúde da população conforme aquilo que já se tinha antes previsto no plano de saúde. Eu não posso só estruturar o atendimento hospitalar, porque eu preciso fazer prevenção na atenção básica. Por isso a gente estava vacinando, fazendo acompanhamento da população mais vulnerável na vacina da gripe comum. Né? Então, assim, a gente tem que fazer uma inter-relação, uma integração de ações governamentais que apenas gaste naquilo que é o essencial e que haja transparência imediata, instantânea de tudo. Agora, sem que a União faça um trato patrimonialista de mendicância política com os prefeitos e os governadores.
A resposta nesse momento não é nem federal, é nacional. A crise é nacional. O decreto de calamidade pública, nós deveríamos considerá-lo como natureza jurídica de um decreto nacional. E, portanto, a responsabilidade não é apenas de a União manter o seu gasto, ela tem que manter e resguardar o gasto dos estados e dos municípios. Para finalizar, eu acho importante trazer um dado de hoje. Eu falei do subfinanciamento histórico, falei da necessidade de a gente priorizar aquilo que já estava planejado, concebido, da máxima transparência, mas o dado atual é: o Ministério da Saúde só pagou, até agora, no meio de uma crise desse tamanho, 5,4 bilhões de reais para os estados e os municípios executarem via fundo estadual, via fundo municipal de saúde. 5 bilhões, quando o próprio Banco Central já havia liberado, em flexibilização de seus critérios de liquidez, né, do ponto de vista de depósito compulsório e tudo mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O próprio Ministério da Economia calcula, do ponto de vista de repasses, para manutenção de emprego, né, de suporte emergencial ao emprego, para a própria questão da assistência social. Ao todo, o Ministério da Economia havia previsto também um volume superior a 1 trilhão de reais, isso sem falar no Banco Central. Como que o SUS, até agora, só recebeu efetivamente e quitou 5 bilhões de reais? O Ministério da Saúde teve créditos extraordinários abertos até agora, no total na casa aí de 20 bilhões de reais. E pagou apenas 5 bilhões de reais. É para vocês verem que a disputa por prioridades, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Embora tenha falado em mais de 1 trilhão de reais em várias linhas de ação, para o SUS, efetivamente, 20 bilhões. E pago, do ponto de vista de despesa paga, só 5 bilhões. Na linha de frente, quem tem mais executado velozmente, ampliado a ação, são os estados e os municípios, cuja receita está despencando. Então, é essa iniquidade federativa que tem que ser pautada, inclusive, do ponto de vista de por que o dinheiro não chega. E por que não chega na velocidade necessária, na quantidade necessária. Me parece, inclusive, uma letargia, uma omissão deliberada para capturar, para estrangular, para asfixiar fiscalmente os entes subnacionais, que são quem tem trazido alguma racionalidade, alguma perspectiva mais científica para esse debate. São essas as minhas provocações iniciais. Mais uma vez, agradeço imensamente o convite. Espero que os auditores de controle externo assumam para si o desafio do controle da máxima transparência, do controle desse caminho do dinheiro na sua ordenação legítima, conforme o planejamento setorial. E espero que nós nos unamos todos para apoiar a sociedade, sobretudo a população mais vulnerável nesse momento. Permaneçamos todos em casa, mas de casa trabalhamos muito pela sociedade. Obrigada mais uma vez. Obrigado, doutora Hélida. A senhora até se emocionou, acho que até é importante falar isso daí. E no momento como esse que nós estamos passando, a saúde, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, eles são muito importantes, o outro pessoal operacional, mas o controle externo é tão importante quanto, porque a senhora acabou de falar, esses recursos que agora estão sendo enviados pelo governo federal, governo municipal, governo estaduais, à saúde, e as diversas entidades que necessitam desses recursos, será que eles estão chegando? Será que eles estão sendo gastos da forma apropriada? Por exemplo, quando a gente fala em termos de enterro, hoje mesmo ouvi o presidente da associação falando que não vai faltar caixão, mas que os caixões, inclusive os enterros, vão diminuir 40% do seu valor. Será que isso está chegando na população? Então, os trabalhos elaborados feitos pelos tribunais de contas hoje, que envolve principalmente os auditores de controle externo, vão ter muito trabalho pela frente, porque nós precisamos ver se esse dinheiro está sendo gasto da forma correta, ou seja, com legalidade, estrita obediência aos ditames constitucionais e aquilo que está escrito na legislação vigente. Muito obrigado, doutora. Eu sei que a senhora agora terá que nos deixar, tem um outro compromisso já marcado, né? Agradecendo mais uma vez. Muito obrigado. Fique com Deus. E agora eu passo a palavra. Obrigado. Passo a palavra agora ao João Antônio. Por favor, presidente, é com o senhor a palavra. Bom dia, Leôncio. Queria saudar aqui o Sindilex e a organização desse importante debate, desta conversa descontraída. Saudar a Sônia Alves, que é presidente do Sindilex, e também o Daniel, funcionário do TCM, São Paulo,
e que é vice-presidente do sindicato, a você, Leôncio, que tem uma vida de dedicação ao controle e ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, saudar o Amaury, as belas palavras do José Gossi, saudá-lo também por estar aqui conosco, o Felipe, saudar o Sérgio Jones, da Asticom, nossa associação, que presta um serviço importante, que articula os nossos funcionários, que trabalha conjuntamente conosco, com o Sindilex também, a Hélida, que tem uma contribuição importante, uma especialista na área de educação, e que hoje faz aqui uma brilhante exposição sobre a questão do serviço público, e mais do que isso, sobre a questão dos direitos fundamentais constitucionalizados. Eu quero, então, saudar a todos os auditores do Brasil e dizer que essa é uma atividade da mais alta importância. Aliás, o sistema Tribunais de Contas no Brasil tem muito a agradecer a competente atuação desses servidores, cada vez mais com autonomia, né? Porque isso é fundamental. Do Tribunal de Contas do município de São Paulo, assim como nos demais tribunais de contas do país, essa questão da autonomia dos auditores ganha cada vez mais consistência, porque é daí que vem o trabalho também consistente. Eu quero, em primeiro lugar, registrar que o tema é muito apropriado. Qual o papel do controle externo em tempos de pandemia? Nós estamos vivendo uma situação atípica no país. Uma situação que, depois de passada a crise, com certeza o Brasil não será o mesmo. Nós teremos uma repercussão desta pandemia na economia violenta. Nós teremos uma repercussão desta pandemia nas finanças públicas nunca vista na história do Brasil. E nós temos também uma repercussão dos efeitos dessa pandemia na população. O princípio da dignidade da pessoa humana, neste momento, é um princípio que tem que ser realçado. Pois bem, eu sempre entendo que, principalmente no direito administrativo, o formalismo jurídico tem que servir para alguma coisa. Isso significa que o formalismo jurídico ele tem que servir à supremacia do interesse público. E quando nós falamos da supremacia, do princípio da supremacia do interesse público, nós estamos falando principalmente da finalidade do Estado, porque essa é uma questão fundamental. Por que nós existimos, os tribunais de contas, os órgãos de Estado? Porque nós temos uma missão a cumprir. E qual é essa missão? A missão de defender o bem comum, o desenvolvimento integral das pessoas, dos cidadãos. É para isso que nós existimos. E o formalismo jurídico em si não tem significado. O significado do formalismo jurídico é para servir objetivamente a esta finalidade do Estado. E quando o formalismo jurídico começa a torpedear, atrapalhar esta finalidade do Estado, o bem comum, o desenvolvimento integral das pessoas, eu acho que o formalismo jurídico atrapalha. Eu costumo sempre, nessa linha de raciocínio, quando vou analisar um procedimento, um processo, no Tribunal de Contas, valorizar duas perguntas. A primeira é o como, mas fundamentalmente o para quê. Porque, e aí nós estamos falando, tecnicamente, eu evito palavras técnicas nessas exposições, porque a gente fala para um público variado, de formação variada, mas nós estamos falando, então, quando nós estamos discutindo o como e o para quê, nós estamos discutindo dois princípios importantes do direito, que é o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Alguns juristas costumam dizer que é a mesma coisa. Eu acho que não. A proporcionalidade diz respeito ao meio, o como,
E a razoabilidade diz respeito ao fim, se o fim é razoável. É disso que nós estamos tratando quando falamos de direito, como falamos do como e para quê, né? Então, eu acho que nós estamos, neste momento, diante de um desafio único. Aquele controle de conformidade, do jeito que nós fazíamos antes, em situação normal, para as ações de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, à pandemia, não serve, não é adequado. É por isso que os nossos legisladores, sabiamente, construiu uma legislação específica para este momento. Eu quero destacar, então, 3 princípios importantes para caminhar, obviamente, para um bloco final, que eu sei que o tempo é curto aqui. O primeiro princípio fundamental no direito administrativo é o princípio da legalidade estrita. Diferentemente do particular, nós só podemos fazer o que a lei autoriza. Isso é um princípio importante para nós. Mas tem 2 outros princípios que eu quero destacar neste momento de pandemia, que é a dignidade da pessoa humana, um princípio constitucionalizado e fundamental na Constituição, um direito fundamental, e o direito à vida. São 2 princípios da mais alta importância. E isso combina, neste momento de pandemia, com aquele sentido da supremacia do interesse público. E os nossos legisladores, amigos, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão participando do debate, adaptou exatamente essa questão, a legislação para este momento. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que é uma lei federal, e esta lei não entra em conflito, não tem divergência com os decretos aqui da cidade de São Paulo, dos estados, etc. Pelo contrário, todos seguem numa mesma direção, que é como acudir este momento que nós estamos vivendo. Ela traz alguns elementos que eu gostaria de torná-los públicos. Primeira observação sobre essa lei. Olha só, quando a empresa contratada for comprovadamente a única fornecedora de insumo, é permitida a realização do contrato, mesmo que ela esteja com idoneidade declarada e impedida de licitar com o poder público. É uma adaptação. Isso, em tempos normais, obviamente, não caberia, né? Mas, neste momento de pandemia, é uma facilitação da ação dos órgãos públicos. E a segunda observação que eu faço sobre essa legislação específica de tempos extraordinários: podem ser contratados equipamentos usados, desde que o fornecedor responsabiliza pelas plenas condições de uso do seu funcionamento. A terceira observação que eu gostaria de fazer é: quando houver restrição de fornecedor de determinado insumo ou serviço, poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. A quarta observação: quando a instrução de processo administrativo de contratação relativa ao combate ao coronavírus, a lei apresentou algumas facilidades, em especial no que toca à comprovação dos requisitos para dispensa de licitação, presumindo-se atendida às seguintes condições. Então, tem que ter como condição a ocorrência de situação de emergência. Então, o legislador já está preocupado de enquadrar realmente todos os atos da administração voltados para o combate ao coronavírus, dentro de uma caixinha de legalidade. Ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviço, equipamento e outros bens públicos. E, por fim, eu gostaria de deixar claro o seguinte: a contratação limitada à parcela necessária do atendimento da situação de emergência. E, em caso de extravagância, o agente público responderá pelos atos praticados. É dentro deste princípio, dentro do princípio da legalidade, mas a legalidade, neste momento, não é aquela legalidade de tempos normais, que os tribunais de contas, os nossos auditores, os nossos conselheiros,
devem atuar neste momento. E nós temos que fazer um esforço grande para aquilo que for de conformidade, a atividade de conformidade, ação de conformidades dos nossos auditores, dos tribunais de contas em geral, que ele seja realizado, mas realizado no momento adequado. Agora, os esforços do Estado brasileiro, e de um modo entendido como o Estado na sua plenitude, no seu conjunto, tem que colocar toda a sua energia, ou todas as suas energias, para combater este mal que assola a humanidade nesse momento difícil. Então, eu, resumindo, diria o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que fazer com que o controle externo, no que diz respeito aos investimentos voltados para o combate à pandemia, que de fato esse dinheiro seja aplicado no combate à pandemia. Segundo, nas consequências da pandemia. Porque, por exemplo, os desempregados em tempos normais já têm muitas dificuldades para sobreviver. Sobrevive da solidariedade da família. Certo. As pessoas da economia informal, todos eles que atuam na economia informal, estão completamente paralisados e sem renda. E mais do que isso, o pequeno e o médio empresário, que emprega muito no país, especialmente na cidade de São Paulo, estão sofrendo com esta crise. Só tem um jeito de nós protegermos e dar garantias e aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o Estado atuar em socorro a essas camadas. No que diz respeito aos desempregados e no que diz respeito àqueles da economia informal e mesmo os empregados que estão sofrendo com o corte nos seus salários, o Estado precisa ampará-los. Mas acho também que tem que ter uma política de tributo específica para esses pequenos e médios empresários. Não adianta tratá-los como se nós estivéssemos numa situação normal. O controle externo tem que atuar nessa dimensão, entendendo o todo e contribuindo, não somente para fiscalizar os recursos que estão sendo aplicados, mas inclusive com ideias, com sugestões, para que nós possamos de fato, sair deste momento que nós estamos vivendo mais fortalecidos. Concluo, então, essa minha participação aqui dizendo o seguinte: eu costumo sempre, nas minhas falas, em que escrevo, dizer que um dos problemas da humanidade é a supervalorização do individualismo competitivo, da ideia de que você, sozinho, com seu esforço próprio, consegue vencer os obstáculos e vencer na vida. E este conceito no Brasil, nos últimos anos, tem atrapalhado as relações sociais e tem, cada vez mais, diminuído a ideia da solidariedade entre as pessoas. Este momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante, porque é um momento seguinte: nós vamos sair desta crise juntos, dando as mãos. Então, espero que nós, ao sairmos desta crise, percebemos que o Estado mínimo, do jeito que alguns estavam pregando, é uma farsa. Está aí o exemplo do coronavírus. Impossível sairmos desta crise sem que o Estado intervenha, sem que o Estado bote a sua força, não a força repressiva, mas a sua força econômica, a sua força de políticas de
de fiscal, e faz com que seja um motivador, um impulsionador da economia brasileira. Nunca o Estado foi tão necessário para os brasileiros. Então, aquela ideia de comparar o Estado brasileiro à iniciativa privada com aquela ideia de teto de gastos, aí, teto de gasto ruiu. Porque se fôssemos aplicar nessa situação de pandemia teto de gastos, já não era adequado antes, imagina agora. Então, o Estado é um ente necessário para promover o desenvolvimento econômico e, principalmente, para promover a integração entre as pessoas, a solidariedade, para fazer com que a renda seja cada vez menos concentrada na mão de poucos e que proteja, principalmente, aqueles que mais precisam do Estado, que são as pessoas pobres. Porque termino, agora de vez, dizendo o seguinte: a pandemia chegou aqui no país, entrou no país pelos ricos e classe média, aqueles que podem viajar 2, 3, 4 viagens por ano. Estes setores têm plano de saúde decente, os melhores leitos hospitalares à sua disposição, renda para, se preciso, ficar em isolamento social por tempo indeterminado e ótimas, excelentes condições de moradia. Agora, vírus, a pandemia está chegando nas classes pobres, nas favelas, nas periferias, onde as pessoas não têm emprego, se tem emprego ganha mal, não tem plano de saúde, são dependentes do SUS, moram 4, 5, 10 pessoas em 2 cômodos, 3 cômodos, e aproximando o inverno. Veja o que nós temos de desafios pela frente. Sem o Estado protegendo as pessoas, não sairíamos nunca dessa situação. Então, nós do controle, para além de fiscalizar os recursos públicos aplicados nesse tempo de pandemia, e fazer com rigorosidade, mas, ao mesmo tempo, sabendo que esse tempo é um tempo diferente dos tempos normais, nós estamos também desafiados a contribuir com as soluções. Eu agradeço demais o convite por estar aqui, me sinto honrado, parabéns aos organizadores desse evento e parabéns aos auditores de todo o Brasil, que são fundamentais para que nós possamos fazer com que a nossa democracia controle. Democracia sem controle descamba para o autoritarismo. Controle forte é uma necessidade da democracia. Muito obrigado. Obrigado, presidente, mais uma vez. O senhor falou uma coisa muito importante: dignidade da pessoa humana, supremacia do interesse público. Isso aí é super importante num momento como esse, que a gente tem que trabalhar em prol daquelas pessoas que precisam, os hipossuficientes, aquelas pessoas que têm necessidade do Estado, né? E verificar se os investimentos aplicados no combate à pandemia, se eles estão realmente surtindo efeito. Presidente, eu sei que o senhor tem que agora se retirar. Eu gostaria de passar uma pergunta para o senhor, pode ser? Pode. Rapidamente, aqui uma pergunta que foi passado pelo WhatsApp, eu aproveito agora rapidamente. Ele pergunta o seguinte: qual é o papel do auditor de controle externo quanto à fiscalização da falta de EPIs, equipamento de proteção individual e excessiva jornada de trabalho dos profissionais da saúde? É uma pergunta que veio do Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Se o senhor pudesse responder rapidamente, agradeceria. Obrigado. Os nossos auditores, nós, na cidade de São Paulo, o que fizemos? Percebendo que a ação do Tribunal de Contas tem que ser colaborativa, colaboração não significa puxadinho, nem dependência. Certo. Mas, nesse momento, a ação tem que ser colaborativa. Nós, do Tribunal de Contas do município, tomamos algumas medidas. A primeira delas foi que nós instituímos um grupo de auditores especiais que vai ver o todo desta aplicação, sem desprezar
os nossos tradicionais especialistas nas várias áreas do Tribunal de Contas, e o conjunto das pessoas da saúde, de outras áreas, serviço funerário, assistência social, produziu um relatório da mais alta importância para a cidade, que nós iniciamos sua divulgação a semana passada. É um diagnóstico preciso sobre essa situação na cidade de São Paulo. A falta de EPIs, EPIs é equipamento de proteção individual, não necessário para o pessoal da saúde, para aqueles que estão nos assistindo entender. A falta de leitos, a questão dos testes, porque sem uma estratégia de testagem é impossível desenvolver um mecanismo eficiente de combate ao coronavírus, e a subnotificação é um problema que precisa ser superado, certo? E a questão dos serviços funerários, e, obviamente, essa auditoria tem um quinto elemento fundamental, que é a questão da arrecadação da cidade de São Paulo e, obviamente, a gente adentra a questão de uma política de tributos para frente, nesse período. Um relatório muito completo. E, nesse relatório, exatamente, ao invés da gente fazer um contraditório com a administração, dizendo responda esses itens, o porquê disso, por que não está fazendo isso, nós, então, construímos um documento de 50 páginas, onde, para cada um desses elementos, a gente constata e indica um caminho também para a administração. Então, de maneira que aqueles filiados e diretores do SINDICEP, é o sindicato que organiza os trabalhadores, a categoria de servidor público na cidade de São Paulo, dos professores, melhor dizendo, né? SINDICEP é professor, né? Servidores municipais. Servidores municipais, então, o Sindicato de Servidores Municipais, que esteve recentemente comigo lá numa audiência no Tribunal de Contas, eu sugiro, tenha acesso a esse documento, porque esse documento é da mais alta importância, e já está lá a questão, a nossa preocupação, e mais do que a preocupação, um diagnóstico sobre a falta de EPIs, e esse documento já foi enviado para o prefeito, para os 55 vereadores, para todos os secretários, para todos os subprefeitos, para o Ministério Público, a área responsável com a educação, de modo que nós já estamos atuando nessa área e já oferecemos um diagnóstico, obviamente nesse sentido colaborativo do controle externo, mas sem, com isso, deixar de constatar as deficiências do sistema. E os nossos auditores têm isso com muita maestria, né, com muito esmero, e com nível de detalhe muito importante. Aliás, quero parabenizá-los por ter enfrentado esse dilema em tão poucos dias e oferecido à cidade de São Paulo um diagnóstico tão preciso. Muito obrigado, presidente, mais uma vez. Agradecemos ao senhor pelas palavras e esperamos contar com um próximo evento com o senhor novamente. Muito obrigado, hein? Estou sempre à disposição, Leôncio. Eu tenho uma reunião com alguns conselheiros a nível de Brasil. Já começou a reunião às 11h. Desculpe. Então, estou chegando atrasado na sala virtual, mas me despeço de todos, desejando um excelente debate para todos aqui. Dizer que eu me coloco sempre à disposição de contribuir. Adoro aprender com todos vocês e com o público em geral. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. Agora, em seguida, nós passamos a palavra para o Amaury Perusso, que é presidente da FENASTC. Por favor, Amaury. Bom dia, Leôncio. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns aí pelo teu trabalho e o trabalho da escola do TCM de São Paulo. Penso que o dia de hoje é dia de homenagem, dia de homenagem aos auditores, e peço licença para fazer o registro de que, na data de ontem, faleceu no Rio de Janeiro, aos 41 anos, o nosso colega auditor Max Kelly Mota da Silva,
que aos 41 anos estava cedido para o município lá do Rio de Janeiro e foi acometido pela Covid-19 e veio ao falecimento. Então, também estamos perdendo os colegas jovens, inclusive no meio deste processo. Feito esse registro, quero saudar aí a iniciativa, ao presidente João Antônio, a Hélida, que tem prestado um enorme serviço no debate nacional desse momento, a Sônia e o Daniel aí do Sindilex, registrando que o Daniel também é diretor da FENAS-TC, ao Felipe, ao Sérgio e ao Gozzi, que participam aqui desse diálogo. Começo dizendo que a primeira fala, que foi do Gozzi, nos remete à questão nacional, mais do que tudo. Eu tenho afirmado que estamos, desde o início desta grave crise, essa pandemia é a mais grave crise da história do Brasil. Sabe que a gente tem o hábito de dizer que no Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, não tem essas grandes coisas. Pois é, pela primeira vez nós temos uma crise profunda e qual é a primeira consequência dela? Ela joga no nosso rosto o resultado do modelo econômico, do modelo de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento subordinado, né, ao jogo internacional, onde nós entramos como grandes fornecedores de matérias-primas e não um país desenvolvido industrialmente e tecnologicamente. E essa realidade é lançada com uma força enorme sobre todas as nossas consciências. A prova material disso, vou usar 2 exemplos. O primeiro deles é que, basicamente, 50 milhões de brasileiros se inscreveram já para receber auxílio de R$600 mensais durante 3 meses. Isto é o tamanho da fração de brasileiros que não existiam na vida nacional, eram invisíveis e que agora exigem que o Estado brasileiro os proteja minimamente e aparecem na vida nacional. Mas tem um segundo exemplo que eu tenho apresentado que me parece profundamente exemplificativo do momento em que vivemos. Examinando a execução orçamentária da União de 2019, e olha que nós estamos pedindo às pessoas que façam isolamento, e agora o presidente João Antônio chamava a atenção do que significa o isolamento, onde tem subhabitação ou favelamento, no orçamento de 2019 para a rubrica habitação, houve um gasto de 19 milhões, somente 19 milhões. Isto representa 0% do orçamento federal. Vejam que para chegarmos a 0,1, né, nós teríamos que passar 25 casas para atingir o 1. Esse é o tamanho do investimento, do gasto, não foi nem investimento, foi gasto em habitação. Já para pagamento dos juros da dívida pública, nunca auditada de verdade, só para o pagamento dos juros, nós alocamos, o governo federal gastou 285 bilhões. Então, 19 milhões para habitação, e agora nós dizemos às pessoas que elas devem fazer isolamento em suas casas, né? Casas inexistentes, subhabitações, né? Com 37% delas sem água servida e sem recolhimento de esgoto. Tá? Então, nós colocamos isso, 19 milhões em gastos em habitação e 285 bilhões só para pagamento dos juros da dívida. Se pegarmos a rolagem da dívida, isso já vai para cerca de 1 trilhão e 75 bilhões. Vejam, a prioridade que o país vem dando
ao setor financeiro. E a aplicação da Emenda Constitucional 95, a professora Hélida mostrou muito bem, a aplicação dessa emenda vai ampliando. Por quê? Porque tudo que tem lá na Emenda Constitucional 95 diz que tudo que é para pagamento de despesas financeiras não tem limitador. Para as despesas relativas à vida, tem enorme limitador. Então, nós estamos vivendo este cenário, e este cenário nos leva a questões, que o GOSE começa apresentando. Qual é o papel dos auditores nesse processo? Eu quero dividir aqui, Leôncio, em 2 desenhos. Isso não é papel só dos auditores. Eu acho que esse desafio que o GOSE lança, e que eu comecei falando dele, sobre como reconstruir e construir um futuro do país com menos desigualdade, com mínimo de dignidade humana para a maior parte da população, ele é muito o papel de cidadania, que transcende a nossa condição de auditores, ainda que nosso papel de auditores ajude a revelar exatamente essas informações, né? Nosso papel como auditores é dar publicidade ao exame das contas públicas, onde nós enxergamos essa prioridade que tem sido absoluta para os setores financeiros em detrimento da vida. É verdade, então, este é um ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é por que precisamos de uma independência da função de auditoria, que o Daniel fez menção lá no início da sua conversa, e qual a importância desta função nesse momento, inclusive em meio à pandemia. Bom, primeiro, eu escrevi um artigo ontem que eu mandei para muitas pessoas, imagino que alguns de vocês tenham lido, onde eu chamo a atenção para um colega que disse que, numa conversa pessoal, ele me disse: olha, eu gostaria de ter sido médico, eu devia ter estudado medicina para poder ajudar as pessoas no meio dessa crise. Isso é verdade, mostra um enorme grau de sensibilidade humana, e a gente fica tocado com isso, né, Leôncio? No entanto, eu procurei mostrar a ele o seguinte: um êxitos no combate à pandemia e na reconstrução econômica posterior está ligado ao como os estados farão o seu planejamento, que capacidade terão os dirigentes e os gestores públicos de levar a efeito políticas coerentes e bem organizadas, e qual o papel que nós teremos como auditores para incidir, né, avaliando, auditando essas políticas públicas. Quer seja, como mostrou a Hélida, neste momento, no meio da pandemia, onde, vejam o contraste que a Hélida apresenta. Para o setor financeiro, né, para os bancos especialmente, se o ministro da Economia e o presidente do Banco Central dirigem 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E aí, o que nós assistimos? Os empresários e as pessoas dizendo: está mais difícil ter acesso a crédito e as taxas de juros subiram. E a Hélida, seguramente por falta de tempo, não mencionou um fato relevante. Está em votação, o Congresso Nacional está examinando, a Câmara dos Deputados, em retorno às alterações feitas pelo Senado, está examinando a Emenda Constitucional número 10. E a Emenda Constitucional número 10 diz que o Banco Central poderá comprar títulos no mercado secundário. Nós estamos diante da possibilidade de uma enorme fraude, de uma grande corrupção, de uma escala que nós ainda não vimos no Brasil, né? Mediante a compra de títulos. O que são títulos secundários? São empréstimos feitos pelos bancos para determinadas empresas e que podem estar classificados como créditos não realizáveis ou como créditos de difícil recuperação.
esses títulos não têm valor de mercado, não se sabe quanto eles valem. E, ao comprar diretamente no balcão, o cidadão vai fazer a compra por telefone, por e-mail ou por qualquer outro modo. Isto poderá significar que se compre títulos pelo valor de face, quando o valor de mercado dele é de 10% ou 15%. Então, nós estamos diante, a prioridade, enquanto chegam apenas 5,4 bilhões de reais para estados e municípios, né, utilizarem como recursos de combate à pandemia, há uma disponibilidade novamente de um volume fantástico de recursos, né, no setor financeiro para que ele amplie os seus ganhos em meio à crise que estamos vivenciando. Ora, isto é o que eu chamo, né, de uma dura guerra, né, de narrativa. Mas o que a guerra de narrativa diz? A primeira coisa é que esses setores dizem, não, a pandemia criou a crise. Não, o Brasil vinha numa profunda crise, segue numa profunda crise. Os 50 milhões que estão se inscrevendo para ganhar R$600 já estavam subempregados, desempregados ou desalentados. Tá? O Brasil vinha, desde 2014, nós estamos com taxas de produção nacional em 2019, nós produzimos 94% do produto interno bruto, do equivalente ao que produzimos em 2014. Então, em 5 anos de recessão, né, nós já vimos produzindo um desemprego enorme, uma destruição da base industrial nacional. Isso se relaciona com os auditores? Sim. Por quê? Porque está sendo colocado para os tribunais de contas e para os auditores a responsabilidade de que nós sejamos os guardiões dos ganhos do setor financeiro. Né? Isso não é aceitável. Então, quando a crise se instala, né, se estabelece novamente uma guerra de narrativas. Qual é a guerra de narrativas? É a quem o Estado brasileiro deve servir. E o João Antônio, o conselheiro João Antônio, acaba de demonstrar que isto é o que está na base. Não será fácil, amigos, para superarmos essa visão, né? Essa visão que a Hélida tem classificado como genocídio fiscal. Genocídio fiscal, né? Na vida brasileira. E o genocídio fiscal é tudo para conceder prioridade e de ganhos a um determinado setor. Mas por que precisamos da autonomia, então, da função de auditoria? Né? Para que isso? É para que nós possamos fugir da interferência, né? Quem vai fazer o julgamento, nós, historicamente, estamos dizendo que nós não estamos querendo reduzir e não reduziremos em nenhum milímetro, né, a autoridade de decisão dos conselheiros e dos ministros do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque quem julga, né, não opina na auditoria, e quem faz auditoria não dá sentença. Mas nós, auditores, precisamos chamar para a gente, né, essa tarefa, esta liberdade de organizar, planejar e executar auditorias que respondam às necessidades da população, da cidadania. O exemplo recente, que já foi trazido aqui no debate, da situação da Polícia Federal, mostra muito bem. Não adianta, de nada serve nós torcermos para que, e só podemos fazer torcida, para que o presidente da República faça uma boa escolha de ministro da Justiça. O que nós precisamos determinar é que as investigações da Polícia Federal tenham independência, que os colegas da Polícia Federal escolham diretamente o diretor-geral da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, nos seus atos de investigação, ela executa ato de Estado, não é ato de governo. Os auditores dos tribunais de contas também atuam como carreiras típicas de Estado e executam atos de Estado. Nós não estamos subordinados a qualquer governo, nem podemos condicionar isso, nem podemos admitir
que haja intervenção de conselheiros que, no mais das vezes, vêm escolhidos por critérios políticos, por acordos e arranjos, né, que são trazidos para dentro dos tribunais. Então, este dia do auditor é um dia para a gente levantar estas questões, aprofundá-las, né, e examiná-las na dimensão que nos cabe, na defesa e no papel que a gente pode, na defesa do Estado brasileiro e no papel que a gente pode cumprir. Eu quero registrar ainda o seguinte: nós, servidores públicos, fomos duramente atacados no curso dos últimos anos. E o governo que aí está veio trazendo para a opinião pública um discurso que nos responsabilizava pela crise. Então, fomos demonizados diante da opinião pública. Agora, com a pandemia em andamento e com o grau de crise que o país está vivendo, renasce o papel do Estado Nacional e renasce o papel do servidor público. O que seria do Brasil sem o SUS? O que seria do Brasil sem os médicos, enfermeiros, atendentes, o pessoal da limpeza e até os coveiros, que todos são servidores públicos? O que seria sem o motorista da ambulância? O que seria sem toda a estrutura de segurança que vem apoiando e vem sustentando a paz social até o momento no país? Então, meus amigos, o renascimento do Estado Nacional nos coloca outras questões. Evidentemente que nós estamos enfrentando um governo que veio com a ideia privatista, né, com a ideia de controle fiscal e com a ideia de desconstrução do Estado Nacional. Mesmo este governo, e eu vou encaminhando o encerramento por aqui, mesmo este governo precisa tomar uma série de medidas que contrariam a sua lógica. Por exemplo, garantir uma renda mínima. Por exemplo, criar dotações orçamentárias extraordinárias sem indicar fontes, o que significa, na prática, fazer emissão de dinheiro para poder sustentar iniciativas de políticas públicas. Por exemplo, este governo criou 40 bilhões de reais, destinou 40 bilhões de reais para refinanciar pequenos e médios, micro e pequenos empreendedores. Há uma taxa de juros. Mauri. Ok, há uma taxa de juros de 3,75% ao ano. Isso nunca existiu na história brasileira. Então, mesmo este governo, com as características que ele representa, dele é exigido, e do país é exigido, que ele faça coisas completamente diferentes daquilo que se fazia historicamente. Isso nos remete a pensar, nós auditores, no Dia do Auditor, né, no Dia Nacional do Auditor, quanto nós precisamos nos reinventar neste momento para enfrentar a crise da pandemia e para determinar a nossa atuação para frente, de modo que nós possamos representar a defesa de um Estado que tenha profundos compromissos com a dignidade humana e que possa ter, ali adiante, um desenho inovador do ponto de vista da história de 500 anos da vida brasileira. Então, um bom Dia do Auditor para todos nós, mas também um bom momento para a gente fazer análise do que estamos vivenciando e pensar no que faremos para frente. Obrigado, Amaury. Mais uma vez, obrigado ao presidente da FENAS-TC, Amaury Perusso, pelas palavras aí. Você lembrou bem, né? São mais de 50 milhões de brasileiros que se cadastraram para receber os R$600 e que estavam esquecidos, né? Ninguém sabia desse montante. E talvez tenhamos muito mais que nem sequer ficaram sabendo disso ou não conseguiram ter acesso a isso, né? Então, na realidade, são muitos brasileiros que realmente estão, entre aspas, esquecidos da sociedade. Agora, o Mauri e demais colegas aí, né, principalmente o Mauri, tem algumas questões que foram recebidas aqui pelo WhatsApp e eu gostaria de fazer. Então, vamos encaminhando para a terceira parte, Mauri. Tem uma pergunta aqui do Hélio Campos.
que é o presidente do Sindifasp, Sindicato dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta: a pandemia implicará numa brutal redução das receitas tributárias e, por outro lado, no significativo aumento de gastos. Pela magnitude dos valores envolvidos, os reflexos negativos nas finanças públicas serão no longo prazo, né? A crise sanitária evidenciou a importância dos serviços públicos e a necessidade de investimentos em áreas essenciais. Considerando tal cenário, que exigirá maior eficiência na efetivação de políticas públicas, no seu entendimento, a crise terá alguma mudança na forma como se elabora, executa e acompanha o orçamento público? O que você acha, Amorim? Certamente. Quero dizer ao Hélio que a primeira contradição que vai se estabelecer, ou que já está se estabelecendo no debate público, é quem deve financiar o Estado brasileiro. Hoje, quem financia o Estado brasileiro via tributos são os pobres, porque a tributação no Brasil é especialmente dirigida contra o consumo. Quando você compra uma lata de óleo, você paga tributos. Tributos, quando o empresário paga dividendos, né, ou então a remuneração, né, dos capitais que foram investidos, não há tributação sobre esses valores. Então, o primeiro debate que vai se estabelecer, Leôncio, é quem é que tem que pagar a conta. E a resposta que nós estamos dando, e muitos brasileiros estão dando, é: os ricos precisam apresentar sua contribuição e os muito ricos também, né? Precisamos mudar o modelo de financiamento. Segundo, nós precisamos, e aqui eu venho fazendo um chamamento nacional, precisamos identificar imediatamente quem são os brasileiros que fizeram enormes depósitos de dinheiro nos paraísos fiscais. Teve um programa de regularização pelo qual eles declaravam esses valores e pagavam 25% e somente 25% de imposto. Veja que eu, você e todos que estão nos ouvindo, se tivermos salários mais altos, pagamos 27,5% só de imposto de renda, diretamente na fonte. Esses caras pagaram 25%, mas não repatriaram nenhum centavo. Então, nós temos que buscar, isso é fonte imediata. O professor Dalbo diz que tem depositado nos paraísos fiscais no mínimo 500 bilhões de dólares, né, de brasileiros que levaram para fora do país ilegalmente esses valores. Precisam ser repatriados esses valores e precisam ser confiscados todos aqueles que não têm fonte de justificação. Então, haverá sim mudanças, obrigatoriamente ocorrerão mudanças, né? Porque nós precisamos mudar o modelo de tributação da vida brasileira. Agora, para não deixar sem resposta, uma questão importante, eu não sou daqueles que estou acreditando ou estou considerando que, não, quando terminar a pandemia, nós vamos ter o dobro de desempregados, uma crise enorme, uma ausência de produção do país. Ora, isto somente acontecerá se o direcionamento da política econômica se mantiver do jeito que está aí, ou do jeito que vínhamos desde 2011, com absoluta prioridade, e eu falei 2011, é isso mesmo. 2011, a crise se aguça em 2014 e vem até os nossos dias. Com absoluta prioridade para o setor financeiro. Veja, Leôncio, nesse momento, o Banco Central segue comprando as sobras de caixa dos bancos. O que é isso? Né? O que é isso no meio da pandemia? E isso começou em 2011, por isso estou falando daquela data. Significa, caros amigos, isto não é o depósito compulsório que os bancos fazem, que agora vem reduzindo substantivamente para aumentar a liquidez do sistema. É as sobras que o Banco Bradesco, Itaú, Santander tem no final do dia, que ela vende para o Banco Central, e o Banco Central utiliza títulos públicos para comprar isso. Isso produz um processo de recessão, de falta de recursos no mercado, de enxugamento da disponibilidade monetária do país. Isso nos atinge a todos, porque atinge a economia, quebra a atividade econômica, reduz a atividade econômica e impede que o Estado arrecade a partir daí, porque a arrecadação é diretamente ligada
ao resultado econômico. Então, vamos ter crise pela frente? Vamos. Ela será desastrosa, será destrutiva? Não obrigatoriamente, se nós colocarmos o Estado brasileiro a serviço da produção e na defesa do emprego e da renda dos brasileiros. Estamos fazendo o primeiro ensaio. Por que nós não podemos começar entre os auditores e na sociedade a discutir a necessidade e a urgência de uma renda mínima que estabeleça demanda e é em cima da demanda que o setor industrial produz? Então, haverá mudanças, sim. Obrigatoriamente ruins? Não. Terão que enfrentar o passado, o histórico? Sim. Teremos que pensar na reconstrução de algo novo? Tenho certeza. Ah, legal. Amaury, tem uma questão aqui que é o seguinte: o Brasil inteiro ele está agora praticamente trabalhando em home office, né? A grande maioria das pessoas. E é uma demanda muito grande dos tribunais de conta também pelo trabalho home office. O que você acha? Você acha que esse tipo de trabalho para os auditores ele veio para ficar? Como funciona isso? A questão do Sindilex. Olha, boa parte, se não a totalidade dos tribunais de contas, nesse momento, os colegas estão trabalhando à distância. Não há nenhuma redução de produtividade, não há nenhuma perda de qualidade em relação a isso. Pelo contrário, em geral, a produtividade aumenta, porque as metas são ampliadas para você poder trabalhar à distância. Entende-se, inclusive isso, e eu vivi essa experiência pessoal, entende-se que se você estiver sem a obrigatoriedade de cumprir jornada e ir até o tribunal, você pode produzir mais e, portanto, a sua meta tem que ser um pouco maior. Ora, com isso, é evidente que essa pandemia, ela obrigou, e tem vários tribunais onde eu estou tendo relatos, como presidente da FENASTC, que os colegas estavam fazendo somente um planejamento de longo prazo. Aí veio a pandemia e falou, vai todo mundo para casa e vamos trabalhar. Isso está correto. Esse procedimento é assim mesmo que tem que ser realizado. Veio para ficar, mas mais do que tudo, nós vamos ter ganhos de produtividade. E aí, caros amigos, precisamos defender o seguinte, que não é razoável esta ameaça constante do governo federal de que vai fazer redução salarial. Aqui eu quero fazer um registro, seguinte, a Constituição brasileira não autoriza redução salarial, nenhum centavo. Esta conversa que está sendo feita de alguns governadores que estão doando parte do seu salário, porque isso é doação, de prefeitos que estão doando parte do seu salário, porque isso somente pode ser feito por doação, não pode haver redução salarial. E é importante a gente compreender isso, porque essa é uma ameaça permanente, né? Parece um dogma lá do ministro da Economia, do ministro Guedes. Tem que reduzir salário, tem que congelar salário. Ele poderá até congelar salário, isso é possível, mas reduzir salário, não. De resto, nós precisamos nos proteger. Por quê? Porque a auditoria, eu sempre explico para aqueles que estão nos ouvindo, a auditoria exige pessoal qualificado, tempo para sua realização e boas condições de trabalho, o que inclui remuneração, planos de crescimento dentro da carreira e outras coisas que nós, inclusive, não temos visto nos últimos tempos. Então, o trabalho à distância veio, sim, para ficar. Ele tem que ser ampliado. Agora, isso não vai afastar as nossas auditorias em loco. Sabe por quê? Porque a auditoria presencial ela tem um profundo papel educativo, inclusive, né? O gestor saber que estamos lá acompanhando, né, diretamente, estamos presentes, e tem um papel de presença pública dos auditores. Então, tudo isso deve ser considerado nos nossos diálogos daqui para frente. E as entidades, como o Sindilex, e como todos os outros sindicatos e as associações que compõem os tribunais, devem organizar os servidores para fazer um diálogo com as direções dos tribunais
de modo que isso se construa com inteligência e coerência, e valorizando uma coisa que é essencial, que é o que estamos defendendo aqui hoje, a independência da função de auditoria, para que nós possamos ter o melhor trabalho em favor da população. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, faltam poucos minutos para a gente encerrar. O próprio José Gozzi, que está com a gente, ele mandou uma pergunta também, ele diz o seguinte: passado esse tempo, imaginamos uma mudança do Estado brasileiro com uma preocupação para uma melhor distribuição de riqueza do país. Qual, então, é o papel social dos auditores de controle externo? Bom, primeiro eu queria saudar o Gozzi, porque organizar uma central dos servidores públicos no Brasil é essencial. Nós somos 11 milhões e meio de trabalhadores, distribuídos entre a União, estados e municípios. E Sim. Nós precisamos ter uma voz que nos representa, ter uma consciência que nos representa, que nos represente nacionalmente. Então, é importante a iniciativa de organizar a pública e dar voz aos servidores públicos. Sobre a pergunta, qual é o papel central? Qual é o papel central dos auditores? Enquanto eu falo com você, atrás de mim tem uma frase que aqui eu estou falando aqui da sede do SEAP, do sindicato aqui do Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte: produzir informações confiáveis e de qualidade para a cidadania é papel da auditoria pública, tarefa do auditor de controle externo. Ora, o que a população necessita para fazer um debate qualificado? É informações precisas, informações qualificadas. O mais triste que a gente vê é quando você coloca um debate público e cada cidadão que está falando inventa números. Veja o que nós estamos aqui nesse debate e a gente presta atenção na doutora Hélida, por quê? Porque a Hélida utiliza números oficiais, dados precisos, informações seguras. As pessoas podem tentar justificar por que só foram 5,4 bilhões entregues, né? As autoridades públicas podem inventar inúmeras justificativas, né, para o fato de ter sido entregue somente 5,4 bilhões de reais aos estados e municípios. Mas não podem dizer que não é aquele número, porque nós estamos extraindo aquele número exatamente, ela está extraindo da fonte primária, que é a execução orçamentária da União. Ora, amigos, qual é a tarefa central, qual é o papel social principal dos auditores, do meu entendimento? É nós darmos para a população as informações necessárias para que ela qualificadamente participe do debate público e nos ajude a fazer o controle social do Estado, quer seja nas suas receitas, quer seja nas suas despesas. E o Brasil, Leôncio, tem uma característica completamente diferente das outras auditorias do mundo. Nós ousamos fazer análise do resultado das políticas públicas. Um pouco disso o presidente Antônio estava dizendo. Ou seja, quando diz os auditores estão fazendo uma avaliação se o município de São Paulo tem capacidade de responder à crise, e estamos sugerindo iniciativas e ações para que a população tenha o atendimento necessário e para que as pessoas não morram sem atendimento de saúde pública, ou sem atendimento social, inclusive econômico, isto é uma característica tipicamente brasileira. É uma auditoria, né? Auditoria de resultados, é uma auditoria que examina como se comportou a resultante das políticas públicas. Este é o papel social dos auditores, sem prejuízo de participarmos do grande debate público, porque de posse das informações que os tribunais de contas nos oferecem, nós podemos auxiliar as pessoas no entendimento das questões mais profundas do Estado e usando uma linguagem simplificada, dizer a elas, né, como estão as coisas e para onde nós devemos dirigir nossa atenção principal. Me permita um último comentário.
a FENAS-TC, junto com um conjunto de sindicatos e associações do Brasil, vem defendendo a publicidade dos relatórios de auditoria. Precisamos agora transformar esses relatórios de auditoria numa linguagem compreensível para o cidadão, de modo que ele possa se apropriar das informações que nós estamos produzindo, dos nossos achados de auditoria, e se apropriando deles fazer o debate público e a participação cidadã com informações que o qualifiquem a estar presente na vida e nas decisões da nação. Ok. Ô, Mauri, nós estamos já com o tempo ultrapassado. Eu vou fazer a última pergunta rapidinho de um internauta aqui que mandou para a gente. Acredito que ele não seja de controle externo, ele se identificou como Marcos Braga, tá? Marco Braga. Ele pergunta o seguinte: se os tribunais de contas conseguirem fechar a torneira dos gastos públicos, desde já, triplicando as fiscalizações, você acha que esse dinheiro poderia sobrar nos cofres públicos? Haveria dinheiro sobrando nos cofres públicos, aumentando o número de auditores? Ele está perguntando aqui. Seguramente. O Brasil tem uma quantidade muito pequena de auditores. Para fazer um comparativo, nós temos, do ponto de vista de população brasileira, população americana, quantidade de auditores, nós temos 10% do número de auditores que tem nos Estados Unidos. E aqui eu estou falando 10% tanto de auditores públicos como de auditores privados. Então, eu sempre digo que o Brasil não é um país essencialmente corrupto. O Brasil é um país pouco auditado, pouco controlado, e o controle não faz parte da nossa cultura nacional. Então, precisamos instituí-la, né? Agora, nós não vamos vencer a corrupção somente pelos atos dos auditores e pelo controle dos tribunais de contas. Nós só vamos conquistar isso por um processo emancipatório da sociedade e um controle social sobre os atos do Estado. Esse controle é do cidadão comum, ele precisa nos ajudar e ele pode participar desse processo, precisamos chamá-lo para esse espaço público. Agora, para responder diretamente é o seguinte: é preciso, como eu disse antes, identificar claramente quem são os grandes usuários de dinheiro público. Veja o exemplo que a doutora Hélida colocou na intervenção dela. Somente 5,4 bilhões foram para o atendimento de saúde, enquanto foi colocado à disposição dos bancos 1,2 trilhões. Então é o seguinte: para quem estamos dirigindo o dinheiro público? Nós vamos autorizar o Banco Central a comprar títulos no mercado secundário, títulos que podem não ter valor algum, e produzir um enorme prejuízo para a vida brasileira? Como assim? Agora, nós podemos botar, para encerrar, por exemplo, o que está em discussão nesse momento é se o Banco Central pode financiar o Tesouro Nacional. Numa linguagem simplificada, o governo federal, o Copom, deve baixar a taxa de juros dos títulos públicos para próximo de zero. Não haverá compradores privados para a taxa de juros zero, mas o Banco Central poderá emitir dinheiro e comprar esses títulos e poderemos utilizar esse dinheiro, e aí sim o papel dos tribunais de contas cuidar para que cada centavo desse dinheiro possa ser investido em obras de infraestrutura, em atendimento da sociedade, em financiamento da retomada da economia ali adiante. Este é o nosso papel e eu acho que nós podemos cumprir isso, nunca prescindindo do apoio da sociedade e da presença do controle social sobre o Estado. Ok. Então, nós recebemos outras perguntas aqui, que eu vou passar depois para o Mauri. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro. Agradecemos a todos os participantes, a Hélida, ao João Antônio, a Sônia, ao Mauri, ao José Gozzi, Daniel, Felipe, o Sérgio, ao presidente do Sindilex, né? E também a toda a diretoria na figura... Pois não, Sônia. Eu queria falar só uma palavrinha, um minutinho, aliás, só. Pode ser, antes de você encerrar? Não, é que eu queria agradecer a exposição do Amaury e me desculpar que no começo eu não o vi na tela e falei a todos os colegas. O Amaury é meu amigo e é uma pessoa extremamente capacitada e, portanto, cabe citação.
A primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, essa é uma transmissão da Escola Sindilex, né? Não é da Escola de Contas, eu acho que o João Antônio ligou a Escola de Contas, é da Escola Sindilex que está fazendo essa transmissão, né? Por fim, dizer que depois que o presidente João Antônio falou do relatório, eu coloquei no WhatsApp de vocês e da diretoria, coloquei no WhatsApp do Amaury, um relatório do TCM muito bem feito. Ele falou que já poderia publicizar, e eu publicizei aqui. Tá bom? Só para vocês terem ideia de que já tem um relatório do Tribunal de Contas do município já a respeito da pandemia. E agradecer a presença de todos, e todos que estão nos assistindo. Só isso, Valmir, continue aí, por favor. Valeu, Sônia, ok. Obrigado. E um beijo à distância. Beijo, querido. Então, eu queria deixar um agradecimento todo especial ao colega Aldo, né, que faz parte da nossa diretoria, que não está aparecendo, mas se dedicou muito, né, para que a gente pudesse colocar no ar isso daí. Foi o Aldo que estudou o sistema Zoom, ele que se dedicou bastante e está por trás das câmeras, né? Então, e a você, internauta, que nos acompanhou durante todo esse momento que nós estamos juntos, e já estamos preparando aí um segundo encontro que deverá acontecer em breve. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todos. Até logo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.